fiscalização para IA ainda é um tema bem polêmico, né? E isso eu tô falando de uma maneira geral, ainda que eu não seja especialista em IA. O que eu tenho visto, né? Eu acho que a gente já tem o uso de IA para otimizar processos, inclusive no INPI, né? Ou seja, para você facilitar ali, usar uma ferramenta, mesmo um escritório ou uma agência de propriedade intelectual, para você depositar uma marca, reivindicar uma marca junto ao INPI, que é o órgão que concede toda a propriedade industrial no Brasil, ou pelo menos quase toda, você tem ali o uso já de IA para facilitar isso, otimizar esse processo. Não vejo ainda, Vanessa, sendo absolutamente transparente, como algo 100% assim, não, vai dar certo, inclusive porque assim, né, você vai fazer uma reivindicação de marca, você tem que tomar algumas cautelas que eu não sei, não vejo ainda um robô tomando, né? Então, depositar a marca para uma determinada atribuição específica, um determinado serviço ou produto específico, fazer uma busca bem feita de marca, fazer uma busca bem feita de patente, para você reivindicar e obter a concessão de patentes, ainda não vejo que a gente está nesse estágio. Podemos ficar? Acho que até sim. Mas eu acho que ainda que já tenha, né? Eu tenho visto, e eu sou muito cá entre nós, ou não, né? Porque estou dando uma entrevista, mas eu sou completamente eu nunca usei inteligência artificial. Não gosto, acho que torna o ser humano preguiçoso. Então, assim, mas eu já vejo, né, as pessoas, os escritórios adotando, e aí tudo bem, né? Para facilitar, otimizar. E aí aquela história, vamos botar tutano, vamos botar massa cefálica em coisa que vale a pena. Exato. Né? E aquilo que a gente pode robotizar, tudo bem. Mas veja, eu ainda não vejo algo 100% azeitado, alinhado. Não, vou fazer todo o processo de registro da minha marca via IA. Acho que eu posso até retroceder um pouco, porque o nosso Código de Processo Civil, né, que entrou em vigência em 2016, ele é de 2015 e entrou em vigência em 2016. Temos aí 10 anos do novo código, que é a lei que orienta o processo no Poder Judiciário. Então, temos uma lei maior que ela orienta o processo no Poder Judiciário. Ou seja, eu quero resolver um conflito entre essas duas embalagens, eu preciso do Poder Judiciário, como coloquei no início da minha entrevista aqui. E aí eu preciso ir ao Poder Judiciário. Como eu bato na porta do Poder Judiciário? Por meio do processo, por isso processo civil. Então, no Código de Processo Civil de 2015, o CPC 2015, foi consagrado um meio de prova que é a ata notarial. E para que é a ata notarial? Eu já vou chegar no blockchain. É para você certificar coisas. Então, você vai ao notário e fala, olha, eu quero certificar que o celular tal está sendo comercializado nesse site. O celular tal, com a marca tal, está sendo comercializado nesse site. E aí o notário, sem emitir qualquer juízo de valor, o cartorário, sem emitir qualquer juízo de valor, ele certifica isso. E aí você, no campo, trazendo para a nossa propriedade intelectual, você conseguia, por meio dessa ata notarial, provar que o sujeito estava naquela data, naquele local, naquela hora, infringindo ou usando uma marca que, no seu entender, infringe a sua marca registrada, ou o seu trade dress, ou a sua patente. Patente é mais difícil, né? Mas o seu direito autoral, whatever. Então, você certificava um fato. Esse é o ponto. E aí veio o blockchain, que facilita, é muito mais barato, agora os notários não vão gostar que eu fale isso, né? Mas é muito mais eficiente e rápido. Então você vai, né? E não me pergunte para explicar como é que funciona um blockchain. Não vou entrar nisso. Mas assim, você certifica um fato por meio de uma tecnologia. Então o que antes demandava você ligar no cartório, agendar, porque também os cartórios estão lotados, né? Então você tinha que agendar com o sujeito lá para fazer uma ata notarial. Quando não, até tinha cartório que vinha até o escritório, mas demorava.
Né? E às vezes, cara, é dinâmico. Ele tá anunciando agora. Amanhã, daqui meia hora, ele vai tirar. Então, a blockchain, ela vem para resolver isso. Não, eu preciso certificar esse fato agora de forma segura e que ninguém negue por blockchain. Não sei se não teria o que a gente chama pra ata notarial de fé pública, né? Porque aquilo tem uma fé pública, mas é a mesma coisa, né? Porque é uma coisa que não pode ser alterada. Então, a ferramenta confirma que naquele horário, naquele dia, naquela data, não sei o quê, você estava acontecendo isso. E aí você leva isso para o Poder Judiciário como um meio de prova para obter algo que você necessita do Poder Judiciário, seja uma abstenção, cessação de uso, uma indenização e por aí vai. Olha, na verdade esse conceito ele já existe aqui no Brasil há algum tempo, né? Ele foi importado do direito norte-americano. Lá é possível ter uma proteção para o trade dress específica, então você bate as portas do INPI norte-americano, o SPTO, e você fala, eu quero a proteção para esse layout, para essa identidade visual, e lá o SPTO outorga ou entrega para o para o titular, uma proteção para o layout. Aqui no Brasil, a gente não tem uma proteção específica para o que se chama trade dress, ou esse conjunto imagem, ou esse, como eu gosto de falar mais, um jeitão da coisa, né? Para não ficar tão cheio de grife, trade dress, não sei o que, não. Então, é o jeitão da coisa, o design da coisa. A gente não tem uma proteção específica para isso. Mas aqui no Brasil, existe um princípio consagrado na nossa lei da propriedade industrial, que é o princípio da repressão à concorrência desleal. Então, tudo que é fraude, ou, gosto mais até dessa expressão, ou ato desonesto de um concorrente para com um titular de um produto como este, pode ser considerado ou é considerado concorrência desleal. Então, o trade dress no Brasil, buscando aqui uma premissa, ele é protegido por meio desse princípio da repressão à concorrência desleal. Portanto, ainda que eu não tenha isso registrado no INPI ou concedido pelo INPI, eu tenho uma proteção, eu tenho um signo distintivo, um sinal distintivo, e quando isso é vilipendiado, copiado, imitado, isso configura concorrência desleal, ou seja, é uma fraude, é um ato desonesto para captar clientela alheia ou desviar clientela do titular, e aí o Poder Judiciário pode reconhecer isso como concorrência desleal. E isso tem ganhado mais relevância nos últimos anos porque acredito que os concorrentes estão ficando cada vez mais assanhados ou cada vez mais... Isso ocorre com mais frequência mais recente? Eu acho que tem ocorrido com mais frequência e talvez também os titulares tenham parado para falar, opa, pera lá, né? O Brasil consagrou a livre concorrência, o Brasil consagrou a livre iniciativa, mas tem limites. E qual é o limite? A lealdade. Então, acho que os titulares daqueles produtos passaram a olhar para um e falaram, não, você não pode imitar o meu produto, ou o layout do meu produto, ou o trade dress do meu produto. Uhum. Você, quando imita isso, você está cometendo um ato de concorrência desleal. Então, eu vou levar isso para o Poder Judiciário para resolver essa disputa. Então, acho que, além de uma maior vontade, entre aspas, dos concorrentes, né, de quererem se aproximar, porque isso, o marketing, né, eu já diria o chacrinha, na vida, na televisão nada se cria, tudo se copia, né, e talvez a cópia é um artifício mais fácil do que a criação, né, eu, por exemplo, sou péssimo, não me peça para criar nada no campo de vista do ponto de vista de marketing ou qualquer coisa, assim, eu sempre fui péssimo nisso, em arte, não sei o quê, São lados diferentes do cérebro exatamente. Da gente, então se a gente assim, usa muito um lado, o outro fica abandonado. Então imagina a dificuldade, então copiar é mais fácil. Sim. E aí acho que as pessoas, as empresas, né, os concorrentes passaram a ficar mais
como eu disse, assanhados para imitar, e os titulares passaram a correr cada vez mais atrás de uma proteção jurídica, nesse caso, via o Poder Judiciário, o Estado juiz. Olha, eu diria que farmacêutico, farma é sem dúvida, né? Seja do ponto de vista de marca, como eu vou trazer um caso aqui para vocês, seja do ponto de vista de trade dress, eu diria que alimentos, né? E aí, abrindo o leque de alimentos, então, desde embalagens de biscoito, embalagem enfim, de produtos de laticínios, sim, de hambúrgueres, é uma seara vasta para esse tipo, para a gente reconhecer esse tipo de prática, né? E também diria ainda cosméticos, bastante, né? E cosméticos também, assim, cremes, loções, sabonetes. Tem um caso até que envolveu uma fachada, porque além da embalagem do produto, o trade dress também pode ser uma fachada de uma loja. Ah, sim. E existiu uma disputa aí envolvendo fachadas de lojas, né? Eu vou citar, porque também não atuei no caso, mas tenho meio conhecimento e o caso não tramitou em segredo de justiça, que foi a L'Occitane contra a Febo. E aí uma tinha uma loja característica, com layout característico, e a outra se aproximou muito. E o judiciário entendeu, num primeiro momento, que aquilo seria um ato não honesto, um ato de concorrência desleal. Entendo. Então, esse também é uma... E, por fim, eu diria que o segmento de fraldas, absorventes, também é uma área bem vasta, onde a gente costuma identificar esse tipo de conflito.